Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira de tratamento especial, sendo hoje dia 29 de agosto de 2025, agradecendo imensamente a Jesus pelas bênçãos, pelas oportunidades que temos recebido. Nós vamos fazer a nossa prece inicial e vamos então trabalhar a primeira parte da reunião com o livro Mestre de Amor, através da psicografia de Divaldo, pelo espírito Joana de Ângeles, e a segunda parte, a partir das 20 horas, com o livro Laços de Afeto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, tua vontade, na terra, no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que venhamos cair em tentações, livrando-nos de todos os males, pois em Ti encontramos paz, verdade, amor. Que assim seja. Então sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos então trabalhar a continuação da obra Mestres de Amor. Hoje, capítulo 36, traz o título Em honra do bem. Em honra do bem. Joana de Ângeles inicia dessa forma. Quando Alexandre entrou triunfalmente em Corinto, notou que Diógenes, o célebre pai da escola cínica, não se encontrava entre aqueles que o homenageavam no suntuoso banquete. Admirador do estranho filósofo, esqueceu, por momentos, a superestima que a si mesmo dedicava e foi visitá-lo, no local humilde em que vivia, mergulhado nas singulares meditações. Tentando comover o ilustre cínico, ofereceu-lhe Alexandre honras e glórias, louros e triunfos. Impassível, porém, ante o conquistador da sua pátria, retrucou Diógenes, agastado. Não me retires o que me não podes dar, referindo-se à luz do sol que o corpanzil do herói obstaculava aquecer seu corpo macilento. Então, Joana de Ângeles, ela inicia trazendo para nós um fato registrado pela história. Alexandre aqui é o Alexandre Grande, um conquistador que, através de um poderio imenso, fez-se na Idade Antiga um grande império. E chegando na cidade de Corinto, que é uma cidade de origem grega, queria conversar com Diógenes. Quem é Diógenes? Um filósofo grego. Diógenes ele foi aluno de Antístenes, um outro filósofo grego, que por sua vez foi aluno de Sócrates. Dizem os historiadores que Diógenes ele nasce por volta do ano 401 ou 402 e desencarna por volta do ano 325 antes de Cristo. Ele nasceu em uma cidadezinha pequena da Grécia chamada Sinope.
era uma aldeia pequenina, grega, porém que ficava na Ásia Menor. E, após chegar à idade adulta, estudando filosofia com Antístenes, ele funda uma escola filosófica. E aí, quando a gente ouve essa palavra cínico, a gente entende, dentro do português, um outro significado. Quando a gente fala assim, nossa, fulano é tão cínico, como se fosse uma pessoa debochada. Mas aqui, na verdade, a filosofia cínico, ou filosofia cínica, não é isso. Não é uma filosofia de deboche. Pois que é uma proposta onde Diógenes, ele mesmo, procurou implementar na sociedade à época uma forma, uma maneira de viver cínica. Como assim, Delano? Essa é uma palavra cuja a origem vem de cão, cachorro. E qual que era a proposta da filosofia cínica? Viver sem procurar os bens materiais. Viver de uma forma natural, em permanente contato com a natureza. A tal ponto, Diógenes levou isso a sério, que os anos foram se passando e ele tornou-se um mendigo. Então, quando as pessoas iam buscá-lo, ele já se encontrava todo esfarrapado, as roupas, toda surrada. Vivia ao relento. Não tinha uma casa para morar, não tinha família. E ele pregava essa filosofia, isto é, de nós buscarmos virtudes e, através dessas virtudes, estar em contato permanente com a natureza, mas uma filosofia equivocada. Sim, precisamos procurar virtudes. Precisamos procurar estar em contato com a natureza. Mas uma coisa nós não podemos deixar de realizar, e que Diógenes menosprezava: trabalho. Temos aprendido com a doutrina espírita, em especial na terceira parte do Livro dos Espíritos, uma das 10 leis morais, a lei do trabalho. E lá a espiritualidade coloca para nós que o homem, o ser humano, precisa trabalhar. Mas aí vem um outro detalhe. Mas Diógenes não trabalhava? Mentalmente, sim. Trabalhava. Era um filósofo e expunha suas ideias e rebatia com vários filósofos à época. Mas vivia da caridade alheia. Se as pessoas davam, ele se alimentava. Se não davam, ele ficava dias sem se alimentar. Como se fosse um cão. Esses cães abandonados que ficam pelas ruas, para lá e para cá. Por isso, nas traduções do grego para o português, ficou essa palavra cínica. Um filósofo cínico. Mas a sua fama correu. E Alexandre, por ser um triunfador, um imperador, cheio de glórias, de honras, ficou, como se diz, curioso de conhecer esse filósofo, de falar com ele. E aqui Joana de Anjos está trazendo justamente um diálogo dele, Alexandre, com Diógenes. Quando Alexandre, então, adentra a cidade de Corinto com o seu exército e ao chegar lá, um grande banquete foi
feito a ele, a Alexandre, a sua comitiva, mas ele foi procurar Diógenes. E ao se aproximar dele, o sol, um dia bonito de sol, ele se posta à frente dele e Diógenes estava agachado. E ele se posta à frente dele, tampando o sol. E diz a Diógenes: eu sou Alexandre. E, com todo orgulho, coloca o grande. Fala algumas coisas com ele e diz a ele: posso lhe oferecer honras, glórias, louros e triunfos, se quiseres vir comigo e ser um filósofo particular para viver em meu palácio. Diógenes olha para ele e diz assim a ele: eu sou Diógenes. Porque Alexandre colocou: eu sou Alexandre o Grande. Ele falou: eu sou Diógenes. Não me retires o que me não podes dar. Por que Joana de Ângeles traz essa história para nós? Para mostrar aqui os opostos. Alexandre, cheio de orgulho, querendo mostrar a Diógenes que ele poderia mudar a vida dele, ele sair daquela vida. Aos olhos de Alexandre, miserável, vivendo como um mendigo, necessitando da ajuda alheia para se alimentar, não tinha um lugar que pudesse pernoitar, vivia ao relento. E Diógenes, com muita humildade, diz a ele: se você é Alexandre, eu sou Diógenes. O objetivo de Joana de Ângeles é fazer que nós entendamos que cada um de nós somos uma individualidade. E que, por sermos individualidades, necessitamos ter o nosso autoconhecimento, sabermos o que de fato somos e qual caminho nós queremos nos direcionar. Alexandre buscou um caminho, o caminho da glória, da honra, entre aspas, no conceito humano. Diógenes, um filósofo grego, buscou, através da sua filosofia, exemplificar que nós, seres humanos, necessitamos viver a nossa essência, a nossa natureza, de forma humilde. Isto é, o desapego completo a bens materiais. Então esse é o contraponto. É óbvio que nós não vamos viver como Diógenes e nem como Alexandre. A proposta é atingir o equilíbrio com bom senso, procurando nos autoconhecer. E através dessa proposta, aperfeiçoando-nos gradativamente no caminho proposto por aquele que é o nosso guia e modelo, pois que nós não devemos seguir nem Diógenes e nem Alexandre. O nosso guia é Jesus. Mas ela traz, no início aqui da lição, esse fato ocorrido e registrado na história. E olhe que curioso, narram os historiadores que pelo fato dele ter nascido por volta do ano 401, 402 e desencarnado por volta do ano 325, ele viveu mais de 80 anos. Quase 80 anos.
Dessa forma. Dessa forma. Mas essa frase é importante. Não me retires o que me não podes dar. O que ele diz a Alexandre? Estou em paz comigo mesmo. E essa paz você não pode me tirar, porque você não pode me dar ela. Somente nós temos condições de conquistar a nossa paz. Ninguém pode nos oferecer paz do ponto de vista moral, íntimo. Jesus tem nos envolvido em sua paz. Mas a paz que nós somos envolvidos é dele, não é nossa. Basta pequeninos acontecimentos chegarem até nós para observarmos como temos reagido às mais diversas situações. E, muitas das vezes, entrando em conflitos, pois que a nossa posição emocional, ela não está em equilíbrio e em paz. Por isso, as reações que nós temos. Qual é o objetivo? Aí a Joana de Ângeles, então, ela vai nos apresentar lições para que nós possamos refletir com muito carinho. Ela vai dizer assim: encontrarás surpreso aqueles que te oferecem glórias a troco de favores, alegrias em permuta de obséquios, moedas por subserviência, gozos em nome da dissolução dos costumes, mas que te não podem dar paz nem felicidade interior. A proposta de Alexandre Diógenes era simplesmente preencher na vida dele o externo. Isso Alexandre poderia dar a Diógenes, mas não poderia dar o preenchimento íntimo que Diógenes estava trabalhando em si mesmo. E para ele, aquela forma de viver era correta. Então ele estava em paz consigo mesmo, dentro da forma que ele pensou que era o correto de se viver. As doações superficiais são passageiras. Então Joana de Ângeles está nos ensinando o quê? A mantermos a nossa integridade. Foi o que Diógenes fez. Eu sou Alexandre. Diógenes diz para ele: eu sou Diógenes. Então, muitas das vezes alguém chega para nós querendo subir num pedestal com muito orgulho, muita pompa e dizer: eu sou fulano de tal. Tranquilo. E nós vamos claramente dizer para a pessoa, porque pode um poderoso rei, né, ou imperador chegar para mim e dizer assim: eu sou fulano de tal, tem muitos impérios, reinados, tem isso, tem aquilo. Aí eu vou dizer para ele: eu sou Delano, sou um filho de Deus, herdeiro de Deus. Se sou filho de Deus, herdeiro de Deus, como filho e como herdeiro, eu tenho o maior bem precioso que Joana de Ângeles está trazendo para que nós reflitamos. Que bem é esse? Vida.
Vida. Quando nós conscientizarmos a essência que somos e nos endireitarmos a seguirmos o caminho do Senhor, inclusive é uma fala de um dos profetas do Antigo Testamento, trazida de novo pelos evangelistas, nós então começaremos a buscar a paz que tanto almejamos. Agora, débeis são as flores que ornamentam. As ilusões se desfazem em feridas de desencanto e chagas de continuada amargura. Por que as ilusões se desfazem em feridas de desencanto e chagas de continuada amargura? Porque às vezes, ou muitas das vezes, nós iludimos com muitas questões. E se essa ilusão não é real, não é verdade, trará para nós desilusões. Aí sim, desencantos e chagas. O Alexandre, ele desencarnou. Ele chegou no plano espiritual. Não sabemos de que forma ele chegou. Se ele manteve a ilusão de tudo aquilo que ele conquistou, ele levaria para além túmulo, ao despertar do outro lado, com certeza, ele sofreu uma enorme desilusão. O mesmo também pode ter acontecido com Diógenes. Apesar de viver da forma como viveu, não fez o mal. Trabalhou em si mesmo a paz. Mas fica a pergunta que a espiritualidade nos chama a atenção. Será que essa forma de viver promove o bem? Promove o bem? Porque, como diz a espiritualidade a Kardec, cada um de nós somos responsáveis por todo o bem que deixamos de fazer. Está na questão 642 do Livro dos Espíritos. O licor que agrada, embriaga e ajuda o organismo a decair, aproximando o corpo do sepulcro. Então, primeiramente, nós sentimos um sabor que agrada. Mas à medida que você vai fazendo uso contínuo, o organismo vai entrando em debilidade, levando o corpo físico ao sepulcro. Entretanto, sem os lauréis dos dominadores do mundo, o Senhor te permite a sementeira de luz, distribuindo por tuas mãos as nobres concessões da perene alegria. Mesmo que não encontres almas dispostas a mudar a direção dos passos para seguir contigo, poderás imprimir a beleza e cor nos horizontes deles, com as premissas da boa nova que te clareia. Quando os encontres rebelados com a existência, recorda-lhes o desvelo dos pais nas longas noites de enfermidade, à cabeceira dos seus leitos de crianças. Então ela está trazendo para nós uma imagem da criança, do recém-nascido, que nos seus primeiros meses de vida, ou até alguns anos, é totalmente dependente dos pais ou de alguém que vai velar para que ele possa se desenvolver e crescer. O fogo, para extinguir-se, não pede combustível, assim como a ferida
para sarar. Não aguarda o estilete que lhe revolta os tecidos em cicatrização. O fogo, ele pede água. E a ferida? Ela pede algum medicamento que possa apaziguar a dor. Em toda parte, descobrirás a natureza, entoando hinos de louvor à esperança e homenageando o bem. Serve a nuvem, criando fontes em solos agrestes. Servem as árvores, distribuindo sombra, agasalho, lenho e frutos. Serve o sol, infatigavelmente, a vida organizada no orbe terrestre, em nome do divino sol. Olha o que Joana de Anjos está trazendo. Que o sol que nos aquece e que nos mantém a vida da forma como é dentro do orbe terrestre, só existe porque existe um sol maior que ele. E este sol maior é Deus. Não te consideres à margem dos acontecimentos, nem ambiciones os fogos fatos da ilusão. Enquanto distendes as mãos para ajudar, eleva o pensamento às regiões superiores da vida, procurando auxílio. E não permitas que a iniquidade dos outros te roube o que te não pode dar: o sol da crença e o calor da esperança. A nossa crença em Deus, a nossa forma de confiar em Deus é pessoal e íntima. Jesus ensinou isso. Quando ele diz à multidão: Pai Nosso. Quando alguém lhe procura e ele coloca: rogue ao teu Pai, isto é, a forma como você percebe, compreende, entende Deus. Mas ele também afirmou: e eu rogarei ao meu Pai. É ele, Jesus, na sua conexão íntima com Deus. O menino da viúva de Naim, enfaixada em panos mortuários, estava vencida pela morte. É uma passagem registrada que Joana de Anjos nos traz no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. E é interessante porque foi, entre aspas, tá? A primeira ressurreição dos textos bíblicos. Houve 3 ressurreições. A gente fica muito focado na ressurreição de Lázaro, registrado pelo evangelista João. Mas anterior a ele, teve mais 2 ressurreições, numa interpretação que foi dada. Porém, a doutrina espírita, ela vai nos esclarecer melhor o que significou essa proposta registrada no texto como um ensinamento para todos nós. Mas o fato é que o filho da viúva de Naim, no registro somente de Lucas, conta que Jesus, saindo da cidade de Cafarnaum em direção a Nazaré, passou por Naim, pois que Naim ficava muito próximo da cidade de Nazaré. Era uma pequena vila. E ele então viu um cortejo, onde ia ser sepultado esse menino, que no texto bíblico está colocado como jovem. Então tem várias interpretações de que já não era uma criança, sim um jovem. Ele se aproxima e diz à mulher: o que aconteceu? Ela mostra: meu filho está morto. Ele se aproxima, então, toca no rapaz e diz: levanta-te. E o texto registrado pelo evangelista, o rapaz se assenta aonde estava sendo levado
e se levanta. E todos ficaram admirados. Foi o primeiro caso de ressurreição. O segundo foi a filha de Jairo. Jairo vai até Jesus e lhe diz: Senhor, minha filha está morta. E Jesus diz a ele: não, ela está dormindo. E vai até lá e faz com que a filha se levante. E o terceiro caso de Lázaro. O que Joana de Ângeles quer nos trazer? Ao suave chamado do Mestre, retornemos a atividades para nos prepararmos em definitivo para uma romagem, não somente plano físico, como também além túmulo, com o desgaste orgânico. Isto é, vivermos e sentirmos a vida em tudo aquilo que ela traz de bom, de nobre e belo, a fim de podermos oferecer de forma digna o muito que temos recebido do alto. Então esta é a lição proposta por Joana de Ângeles. Que Jesus possa continuar nos abençoando. E agora passaremos para a segunda parte com